Você sabia que dá para investir em imóveis sem comprar nenhum imóvel? Isso mesmo, sem financiamento, sem dor de cabeça com o inquilino e no melhor dos mundos, recebendo aluguel todos os meses. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar o top 6 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Já deixa aquele like, se inscreve e bora conferir. FIIs são fundos imobiliários. Eles funcionam como um condomínio de investidores. Galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers, terrenos agrícolas e até mesmo CRIs. E o melhor dos mundos, você recebe aluguel todos os meses e isento de imposto de renda. Agora, bora conferir esse top 6 fundos imobiliários. Vamos começar aqui com o fundo de papel, o fundo BTCI 11. O BTCI 11, ele é um fundo de papel, tá? A sua cotação está em R$ 9,08. Seu dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,37 e o seu PVP é de 0,89. O que significa o PVP 0,89? Significa que você está comprando R$ 1 por 89 centavos. Sua liquidez diária é um pouco baixa, mas ainda assim está dentro da média. Eu gosto de liquidez acima de 1 milhão. Então, a sua liquidez diária está de 1,81 milhões, tá? E a sua variação foi positiva nos últimos 12 meses, ou seja, a cota, o fundo ele se valorizou 4%, tá? Agora eu quero chamar sua atenção aqui para a composição do fundo, porque como ele é um fundo de papel, os fundos de papéis não são tão simples quanto os fundos de tijolo, porque eles investem em dívida. Então assim, quando você vai comprar um fundo de papel, o fundo de papel ele tende a pagar mais dividendo, porém ele tem um risco maior, tá? Porque geralmente eles são indexados ou à inflação ou ao CDI. Então assim, vamos dar uma olhada na composição da carteira do BTCI 11, ó, esse é o indexador do BTCI, tá? Ele é 72% IPCA, 25% CDI e 3% imóveis, tá? Então vamos lá. Essa é a alocação dele aqui. E o BTCI 11, ele pagou nos últimos 12 meses, quer ver? A rentabilidade do BTCI 11. A vacância é zero, porque ele é um fundo de papel, tá? Ele é um fundo de títulos imobiliários, então um fundo de papel, a vacância é zero, tá? O valor patrimonial é de 1 bilhão e no último mês ele pagou 10 centavos de rendimento, ou seja, ele está rendendo aqui 1,1% ao mês, tá bom? Agora vamos para o próximo fundo aqui, que é o meu outro fundo de papel, tá? São 6 fundos, eu tenho 2 de papéis, que é o KNSC 11, que é um fundo da Kinea. O fundo KNSC 11, ele está na sua cotação hoje de R$ 8,63, dividend yield dos últimos 12 meses 13,04, o PVP 0,98, a liquidez diária, pode ver aqui que aqui é 4 milhões, então já é um pouco maior que o BTCI 11. Então ele tem mais liquidez diária. Significa o quê? Que você, para vender o fundo, vamos supor que você quer fazer uma venda, você consegue vender ele mais rápido, tá? E a variação dele nos últimos 12 meses, ele se valorizou 6,04%. Lembrando que esses fundos de papéis, eles vão muito bem em épocas de taxa de juros muito alta. Vamos dar uma olhada aqui na composição. É um fundo de papel, vacância zero, né? E o fundo está pagando 10 centavos de rendimento também. O número de cotistas é 219 mil. É um fundo de papel, como vocês podem ver aqui. Seu valor patrimonial é de 1,7 bi. E o KNSC 11, ele é 50% CDI e 50% IPCA. Nos últimos 12 meses, você pode ver aqui que houve uma pequena variação aqui nos dividendos, tá? 8 centavos, 8 centavos, 9 centavos, 10 centavos. E houve uma pequena variação, tá bom? No último mês, no mês 7, ele pagou 10 centavos de dividendo por cota, tá? Agora vamos para o próximo fundo. É um fundo que eu gosto bastante. Ele é um fundo misto, tá? É um Gari 11, ele é um fundo híbrido. O Gari 11 está custando R$ 8,96. Seu dividend yield está de 11,54. Ele está no seu preço justo, tá? Seu PVP está de 1, sua liquidez diária 4 milhões, 4,8 milhões e a variação nos últimos 12 meses ele variou quase 12%, tá? Então ele teve uma variação, uma valorização de quase 12%, tá bom? Vamos ver aqui quanto o Gari 11 pagou no último rendimento. O Gari 11 ele pagou 0,8 centavos no último rendimento, tá? Seu valor patrimonial de 1,3 bilhões. Ele é um fundo de tijolo, tá? Porque ele é um fundo híbrido. Então ele investe em lajes, ele investe em galpões logísticos,
investe em CRI também, a sua vacância é zero. E os seus dividendos nos últimos 12 meses, tá? Eles foram de 9 e deu uma caída aqui para 8 centavos a partir do dia 1º de janeiro de 2025, tá? Então ele diminuiu 1 centavo por cota. Provavelmente essa variação aqui para baixo é que ele deve ter feito alguma venda e deve ter turbinado os dividendos aí, porque isso sempre acontece com os fundos imobiliários, tá? É um dos motivos que eu gosto de investir em fundos imobiliários, é esse. Então vamos para o próximo fundo aqui, que eu quero chamar atenção nesse fundo aqui, porque muitas pessoas falam que ele é um fiagro, e na verdade ele não é um fiagro, ele é um fundo de terras agrícolas. Ele é um fundo de tijolo de terras agrícolas, ou seja, ele compra as terras agrícolas e aluga para os produtores. Ele não é um fiagro. Fiagro, ele é um CRI do agronegócio. Então, tipo assim, a pessoa precisa de dinheiro, ela vai lá, pega o dinheiro e investe na plantação dela. Esse fundo, ele não é um fiagro, tá? Esse fundo, ele é o RZTR11, é um fundo da Risa Terrax. A sua cotação tá ele é um fundo base 100, tá? Ele é um fundo base 100 e a sua cotação tá em R$ 89,00. Seu dividend yield é de 13,81 nos últimos 12 meses, tá? Ele tá um pouquinho abaixo do valor patrimonial, tá custando 0,92. Sua liquidez diária é de um pouco mais de 2 milhões, então você vê que a liquidez diária deste fundo, ela é melhor. E, apesar dele ser um fundo que tem essa estratégia de comprar a terra, tipo assim, o produtor rural, ele precisa de dinheiro para plantar. Ele não tem dinheiro, o Risa Terrax, ele vai lá, compra a terra e aluga para o cara. E daqui 10 anos, com a promessa de venda para o cara. E daqui 10 anos, ele revende essa terra para o produtor rural, tá? A sua valorização foi de quase 10% no último ano. E vamos ver aqui quanto o Risa Terrax pagou nos últimos rendimentos. Lembrando que sua cotação está em 0,89. No último rendimento do Risa Terrax, ele pagou R$1 por cota. Então, assim, ele é um fundo que custa, base 100, custa 89 a cota e ele está pagando R$1 por cota, tá? O seu valor patrimonial é de 1,2 bilhões. E se a gente der uma olhadinha aqui em como foi os rendimentos do Risa Terrax, seus pagamentos de dividendos, ele estava sendo no mês 8, um ano passado, no mês 8 de 2024, ele pagava 90 centavos e no 11 de 2024 ele pagou 1,15. E daí, dia 12, no mês 12 ele pagou 1,10, 1,5, 1,5 e ele veio pagando 1,5, tá? Esse 1,5 que ele veio, esse plus aqui que ele veio pagando, tipo de 90 centavos, aqui pagou 1,15, 1,10, aí estabilizou para 1,5 e agora caiu para R$1 de novo. Foi referente a uma venda que ele fez, tá? Foi referente a uma venda que ele fez e como o fundo ele repassa 95% do seu lucro, o fundo imobiliário repassa 95% do seu lucro, ele tem que repassar esse valor para os cotistas, tá? Então, por isso que ele tem essa variaçãozinha. Então, tipo assim, vamos supor, a base dele é pagar 90 centavos. Só que como ele fez uma venda e tal, então ele acaba pagando um pouquinho mais. Daí paga 1,10, 1,5. Eu tenho um fundo aqui muito especial que eu deixei ele para o final e eu vou explicar para vocês já o que acontece. E o meu próximo fundo aqui, um dos meus favoritos, tá? Que eu tenho na minha carteira já faz um tempo, foi o meu primeiro fundo imobiliário e eu pretendo levar ele por um bom tempo, é o HGLG11, o fundo da pátria, tá? Ele custa hoje R$ 152,75, seu dividend yield é de 8,63%, ele está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, tá? E a sua liquidez diária é mais de 5 milhões, ou seja, quase 6 milhões. É um fundo muito confiável, muito robusto, muito bom, um excelente fundo para você levar na sua carteira por um bom tempo. E a sua variação foi de 4%. Pô, Roberto, mas esse fundo ele só pagou 8,63 de dividend yield e os outros pagaram 12, 13. É que assim, esse é um fundo de logística, de tijolo. Então assim, o HGLG, ele é um fundo mais, vamos falar assim, confiável. Ele é um fundo que você vai ter menos problemas com ele, menos variação. Então assim, é um fundo confiável para você levar por um longo tempo na sua carteira. É aquele fundo que você não precisa ficar prestando tanta atenção nele quanto nos outros, tá? Principalmente os fundos de papéis que são indexados à inflação. Então assim, ou a taxa de juros. Então assim, qualquer oscilaçãozinha, o fundo cai muito, tá?
e desvaloriza muito, tanto que a minha menor posição são os fundos de papéis. A sua vacância é de 3,5%, a vacância ali 3,5 até até um 6, tá ok, entendeu? Imagina de 100% do portfólio do fundo de galpões logísticos, indústria. Então, assim, uma vacância de 3,5% é muito baixa, sabe? Seu valor patrimonial é de 5 bilhões, tá? Mais de 5 bilhões, 506 mil cotistas. É um fundo muito robusto, um fundo muito bom, muito confiável para levar para a carteira por um longo tempo, tá? E agora a cereja do bolo, o meu fundo preferido. Eu vou explicar para você por que é o meu fundo preferido, tá? E eu quero chamar sua atenção para um negócio. Esse fundo, ele é não só ele, como outros fundos imobiliários, eles têm uma estratégia de venda. E sempre que rola essas vendas, sempre que rola essa estratégia de venda, eles são obrigados a repassar. Você viu que o RZTR, ele vendeu uma terra e repassou e teve aquele reajuste de 90 centavos, foi para 1,10 e depois ele baixou para 1,5 e agora R$1. Então, assim, existem fundos imobiliários que não fazem isso. Eles continuam pagando aquele valor, 80, 90 centavos, R$1, continuam pagando. Só que chega a cada final de semestre, então o fundo ele é obrigado a repassar aquele lucro em caixa. Esse fundo é o TRXF11, ele é um fundo de renda urbana. Ele é um fundo base 100, ele custa R$ 98,35, seu dividend yield é de 13,50. Nossa, para ser um renda urbana, é muito bom esse dividendo. E o seu PVP é de 0,95, sua liquidez diária de 7 milhões, sua variação de quase 6% no ano. Mas eu quero chamar sua atenção para isso aqui, cara. Ó. Isso aqui para mim é a estratégia de ouro, tá? Seu último rendimento, tá vendo aqui, ó, de 0,93. Valor patrimonial 2 bilhões, gestão ativa, fundo de tijolo, segmento híbrido. Por que o segmento híbrido? Porque ele é um fundo de renda urbana, então ele investe em imóveis de renda urbana, supermercado, posto de gasolina, essas coisas assim, tá? Eu quero chamar sua atenção pro rendimento desse fundo, cara. Olha isso aqui, que loucura. Esse aqui é o dividendo desse fundo. Lembra que eu falei para você do RZTR? Ele pagou 90 centavos, aí depois ele subiu para 1,10, e daí ficou mantendo aquele 1,10, aí baixou para 1,5, depois baixou para R$1. O TRXF11, ele trabalha um pouco diferente, então ele mantém seus 93 centavos de dividendo. Só que todo o fechamento de ciclo, para 6 meses que ele fecha, acontece isso aqui, tá? Em dia 11 de 2024, no mês 11 de 2024, ele pagou 93 centavos. No mês 12, ele pagou 2,50. Ele pagou 2,50. O que é esse 2,50? Nossa, pagou pra caramba. O que é isso aqui? Isso aqui é lucro de venda de imóveis, porque ele trabalha assim, ele compra imóveis e vende imóveis, compra imóveis e vende imóveis. Isso aqui é um lucro de uma venda que ele ficou retido no caixa. E todo final de ciclo, a cada 6 meses, ele tem que repassar para os cotistas. Então ele tinha aqui acumulado de 2024 essa venda que foi paga em dezembro de 2024. Porque os fundos imobiliários, eles são obrigados a repassar 95% dos seus lucros, tá? Por isso que ele tem aquela variação pouquinha, porque não tem aquele reinvestimento na empresa e tal. Aí, beleza, pagou 2,50, partiu para janeiro de 2025. 93, 93, 93, 93, 93. Mês 5. Mês 6 foi o fechamento de novo. Ele pagou 1,51 em junho. 1,51 em junho de 2025. Então, assim, é um fundo que eu tenho muito carinho com ele. Cara, dá para ganhar uma grana com fundo imobiliário se você souber escolher os fundos certos, os fundos robustos, fundos ativos. Por que fundo de gestão ativa? Porque é fundo que você vê ali que o gestor tá comprando, ou tá vendendo, ou tá alugando, a vacância é baixa, o cara tá ali trabalhando, entendeu? E daí ele voltou, mês 7, 0,93, aí vai, mês agosto, que nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, pum, dezembro, tem reajuste de novo. Entendeu? Então, assim, é um fundo muito bom, é um fundo de gestão muito boa, uma gestão ativa muito boa. Olha isso aqui, ó, em 2024, aí no mês 6 de 2024, mês 12 de 2023, mês 12 de 2022, tá vendo? É um fundo muito bom, muito confiável. E recentemente, o fundo imobiliário TRXF11 comunicou na segunda-feira, dia 9, a assinatura do compromisso de compra e venda
para aquisição de um portfólio composto por 13 imóveis comerciais, todos já locados e operacionais localizados na cidade de São Paulo, Diadema, Atibaia e Cotia. Então assim, o TRX F11, ele comprou um imóvel aqui na minha cidade aqui, e se eu não me engano foi de um posto de gasolina, que tem esse Big Box, sabe, que é o Pão de Açúcar, comprou o prédio do Pão de Açúcar, que é aqui numa avenida muito boa, nossa, um prédio novo, construíram ano passado, e eles compraram o prédio inteiro. Então assim, não compraram só em Atibaia, compraram em Cotia, Diadema e São Paulo. Então assim, é uma gestão muito ativa, então eu acabo tendo um carinho assim melhor por esses fundos, porque tanto a HGLG quanto o TRX F11, eles têm o portfólio deles de imóveis perto da minha localização, perto da minha casa. Então você acaba tendo aquele contato com o que o fundo está fazendo e tal, e você acaba familiarizando ainda mais, dando mais credibilidade para o fundo, tá? Bom, galera, esse é meu top 6 fundos imobiliários que eu vou levar na minha carteira por um bom tempo. Diz aí para mim nos comentários quais são os fundos imobiliários que vocês gostam, se tem algum desses que vocês já investem. Deixa aquele like, se inscreve e até a próxima.